Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja assim tudo bem. Já vou pedindo para vocês deixarem o like aqui neste vídeo e dar aquela olhadinha na lojaassombrada.com.br, a nossa loja virtual, loja oficial do canal Assombrado. Vai lá que tem muita coisa legal para você lá na loja, tá bom? E vamos que vamos começar com o relato de hoje, que é este daqui. Carta do além? De um anjo? De onde? Vamos ver do que se trata. Oi, Ana. Primeiramente, quero elogiar o canal e dizer que assistir aos vídeos é o mais novo vício. Faz uns 3 meses que só sei assistir ao canal. E olha que quando não tô assistindo, eu tô pensando sobre, hein? Inclusive, estou escrevendo e maratonando seus vídeos. Obrigada. Aqui é uma moça que vos conta. E caso apareça algum nome no relato, fique tranquila, estarão todos trocados. Obrigada, inclusive o meu. Antes do relato propriamente dito, vou contar uma história para contextualizar tudo o que aconteceu. Não aconteceu diretamente comigo, eu só presenciei tudo. Aconteceu com a minha namorada. Somos do interior de Minas Gerais. Ela é de uma cidade bem pequenininha e eu de uma cidade um pouco maior. Ela se mudou para cá em 2002, veio completar o ensino médio. Nesse meio tempo, sua mãe faleceu. Após o falecimento de sua mãe, ela voltou à cidade natal para resolver algumas pendências, sobre testamento e tudo mais. No final, ela herdou um pequeno terreno na cidade, mas como não morava mais lá, não viu sentido em ficar com a terra, então decidiu vender. Era um pedaço bem pequeno, então vendeu rápido. O pai dela sempre trabalhou viajando, então nada assegurava na cidade natal, nem o pai dela ficava lá. Ela se mudou definitivamente para cá com os irmãos. Ela era a mais nova deles, tinha 16 anos na época e desde então mora aqui. Em 2007, ela se mudou para fora do país. Morou 2 anos nos Estados Unidos e 1 ano na Europa. Retornou para o Brasil em 2010, arrumou um emprego, dividiu o apartamento até 2014 e depois decidiu arrumar um canto só para ela. Desde que se mudou da cidade dela para cá, morou em uns 15 lugares diferentes. Nos conhecemos no final de 2014, quando fui transferida para a mesma área em que ela trabalhava. Nos tornamos amigas e no final de 2015 começamos a namorar. Um certo dia, ela recebeu uma ligação do pai dela, vamos chamá-lo aqui de José, perguntando se tudo bem, se uma sobrinha dela, vamos chamá-la de Tatiana, se uma sobrinha dela do interior do Tocantins fosse morar lá por um tempo, porque a Tatiana queria estudar, mas não tinha nenhuma oportunidade onde ela morava. Minha namorada, que vamos chamar aqui de Clarice, ela concordou. Ela morava sozinha em um apartamento de 2 quartos. Um dos quartos estava totalmente desocupado e, afinal de contas, as despesas se dividiriam por 2, né? José, o pai de Clarice, comprou o que precisava para o quarto da Tatiana: uma cama e um guarda-roupas, além de arcar com as despesas da menina. A Tatiana começou a estudar, trabalhar e namorar. Não passou muito tempo e ela engravidou do namorado. José ficou meio bravo, não muito. José ficou meio bravo, porque além dela ser muito nova, ela foi para Minas para estudar, né? Então, a Tatiana se mudou e foi morar com o namorado, mas deixou a cama e o guarda-roupas na casa da Clarice, porque além de não precisar levar para casa do namorado, o José, que trabalhava viajando, poderia usar o quarto quando fosse viajar e podia usar o quarto quando fosse visitar a Clarice ou passar as férias com a filha. Bom, tudo se resolveu. No início de 2017, eu me mudei para o apartamento de Clarice para morarmos juntas. Vida tranquila, estável, tudo dando certo. Até que no início de 2019, a Clarice foi fazer algumas cotações para o seguro do carro e o corretor retornou o contato dizendo que não conseguiu um valor bom em muitas agências, porque o nome dela estava sujo. E isso dificultava um pouco as coisas. Clarice se assustou, tipo,
Nome sujo? Como assim? Ela não estava devendo nada? Ela procurou saber a origem da dívida e descobriu que seu nome estava protestado. Sem ter a mínima ideia do que isso significava, procurou um cartório aqui da cidade em que moramos. O rapaz do cartório disse o seguinte: olha só, realmente tem alguns protestos no seu nome, mas não consigo verificar muita coisa porque o cartório responsável é de outra cidade. É uma cidade pequena, uma cidade tal, você conhece? E aí a Clarice respondeu: claro, conheço sim, foi onde eu nasci, vou me informar. Obrigada, ela disse. Como assim? Ela não morava lá há anos. Como poderia o nome estar sujo com uma dívida de lá? Ela pediu para um irmão dela, que ainda morava lá na cidade, verificar isso. Depois de alguns dias, chegou o motivo. O irmão disse: sabe aquele terreno que você vendeu em 2002, logo depois que a mãe faleceu? Pois é, o seu nome está protestado porque você não paga o IPTU desde 2003. Lembram do pequeno terreno que ela vendeu lá em 2002? Pois é. E aí a Clarice falou: mas como pagaria, sendo que eu vendi o terreno em 2002? Quem tem que pagar foi quem comprou, não eu? E o irmão disse: aparentemente você precisa comprovar que vendeu o terreno. Precisa de um documento assinado por ambas as partes, tipo um contrato. Porque você passou o terreno para o nome do comprador, mas não fizeram a transferência completa. Faltou passar o IPTU para o nome dele também. Me desculpem, gente, se ficou confusa essa parte. Até hoje eu não entendi direito por que o terreno não estava gerando IPTU. Por que o terreno ainda estava gerando IPTU no nome dela. Mas vamos lá. E aí a Clarice disse: mas o terreno está no nome dele. Ele mora no terreno. Não faz sentido eu ter que provar que o terreno não é meu. Bom, foram meses de frustração tentando entender o que estava acontecendo, mas o resumo é esse: ela teria que provar que essa dívida não era dela com algum documento que comprovasse a venda do terreno. A pior parte é que ela não lembrava para quem vendeu o terreno na época. E o rapaz que construiu no terreno hoje em dia comprou de outro cara que comprou de quem comprou dela. Então quem está morando lá hoje não é a primeira pessoa que comprou. Foi um rolo só. Depois de consultar vários advogados e fazer muita pesquisa, descobrimos que isso é mais comum do que se pensa. E resumindo, é isso: ela não tinha direito ao imóvel, mas era responsável pelo IPTU. Só conseguiria se livrar disso mostrando o contrato de compra e venda. A dívida era mais ou menos de R$7.000, incluía multa e todos os anos de IPTU atrasados. Ela carregava uma caixa de coisas antigas, uma caixinha pequena. Procuramos e nada, nem sinal do documento. Reviramos todos os documentos da casa, cada pedacinho do apartamento, e totalmente sem sucesso. Não tínhamos nenhuma pista desse documento, porque, para ela, ele não existia. E mesmo que existisse, depois de 17 anos tendo morado em mais de 15 lugares diferentes, incluindo fora do país, seria impossível encontrar. Ela tentou tirar uma segunda via do documento nos cartórios da cidade dela, mas eles afirmaram que esse tipo de contrato se tratava de uma transação particular. Eles não mantinham cópia ou segunda via. Era de responsabilidade das partes envolvidas. Enfim, estávamos conformadas que teríamos que pagar isso logo, porque se virasse o ano, seria mais um ano de IPTU e mais um ano de multa. Estávamos decididas. Até que um certo dia ela acordou falando que tinha se lembrado do documento. E eu toda empolgada falei: opa, arrasou, onde tá? E ela respondeu: você se lembra quando estávamos arrumando o nosso guarda-roupas, bem antes de sabermos da dívida, que você achou um documento e falou: olha aqui, guarda esse documento, é sobre o seu terreno que você vendeu. Eu olhei para ela sem entender e disse: olha, isso não aconteceu. Aí ela disse: não, é possível que eu sonhei. Você não se lembra?
Eu tava na escada tirando as coisas do maleiro e você tava sentada na cama olhando os documentos e aí você pegou esse envelope e me entregou. Olha, gente, realmente não tinha chance nenhuma disso ter acontecido. Primeiro porque nunca tínhamos arrumado o maleiro do nosso guarda-roupas juntas. Depois que eu nem sabia desse terreno. Não teria como eu me referir à carta de maneira tão natural, como se eu fosse amiga íntima do documento. E minha memória é muito boa, viu? Eu me lembro de praticamente tudo. Com toda certeza do mundo, não teria me esquecido de um momento desses. E sem contar que a memória dela é péssima, porque ela lembra... E por que ela lembraria disso do nada em um dia aleatório? Bom, chegamos à conclusão que ela teve um sonho. Mas, para não dar sorte ao azar, reviramos novamente a casa em busca desse documento e, como era de se esperar, não encontramos nada. Novamente nos conformamos com a ideia de pagar o valor, né? Fazer o quê? Não tem outro jeito? Mais alguns dias se passaram e esse assunto às vezes surgia, mas logo nós nos esquecíamos. Estávamos guardando uma reserva para pagar o valor total de uma vez só, à vista. Até que em uma noite normal, como em qualquer outra, estávamos assistindo uma série e me deu vontade de parar. Sabe quando a programação não está prendendo a atenção? Foi tipo isso. Paramos e ela perguntou: "O que quer fazer então?" E eu disse: "Quero arrumar o quarto de visita. Vamos? Dar uma limpa lá?" Ela me olhou totalmente sem entender, tipo, jura que você parou de assistir a série para limpar o quarto? Tipo, ela me olhou totalmente sem entender e esse perfil de gostar de fazer faxina não se enquadra nem 1% em mim. Eu detesto isso. Mas eu tava empolgada, porque desde que a sobrinha dela, a Tatiana, se mudou de lá, eu tava usando guarda-roupas para colocar as minhas coisas de trabalho. A intenção era fazer um escritório no futuro. Bom, ela estranhou sobre a faxina, mas concordou. Ela que é a louca da faxina, sabe? Então nós fomos. Colocamos as roupas de faxina, pegamos os produtos de limpeza, sacos de lixo e #partiu faxina. O guarda-roupas era simples, de 3 lugares, 3 portas, sabe? Tinha a primeira porta, que ficava mais pertinho da porta de entrada do quarto, onde tinha a maioria das coisas. Era a que tinha mais espaço para mexer, para se locomover. Porque a cama ficava em frente do guarda-roupas. Peraí. Onde tinha a maioria das coisas. A entrada do quarto, é isso. É onde tinha a maioria das coisas, era o que tinha... Bom, não entendi. Era o que tinha mais espaço para mexer, locomover, porque a cama ficava em frente do guarda-roupas. Então era complicado entrar na última portinha para pegar coisa pesada. Entendi, acho. Porque a cama tomava um pouco do espaço do quarto. Mas enfim, isso não é tão importante assim. Bom, voltando. Na primeira porta ficava a maioria das coisas. As coisas maiores e mais pesadas. Na porta do meio eu guardava coisas que não usávamos tanto. E na última porta, da parede, ela ficava vazia. Por dentro o guarda-roupas era aberto. Ele não tinha nenhuma parede para dividir uma porta da outra, sabe? Só uma madeirinha para sustentação. Então, se eu abrisse só a primeira porta, eu conseguiria ver as coisas lá da última porta. Bom, faxina vai, faxina vem, tira uma coisinha aqui, limpa outra coisinha ali, joga fora, arruma, até que finalizamos a primeira porta, a mais cheia. E aí a Clarice comentou: "Vou passar só um paninho na última porta, só para tirar poeira, porque não tem nada o que arrumar lá." Ana, imagine qual foi a surpresa dela ao abrir a porta e encontrar um envelope branco, de aparência meio antiga, mas assim, totalmente novinho, sem nenhuma marca ou amassado ali. Ela olhou assustada e me chamou. Perguntou se era meu. Eu disse que não. Há alguns dias havíamos revirado a casa toda e aquele envelope não estava ali. Quando pegamos o envelope, ele não estava empoeirado como o restante das coisas do guarda-roupas e nem ficou a marquinha dele de poeira onde ele estava, sabe? Ou seja, ele não estava ali há muito tempo, não. Clarice pegou o envelope,
Se sentou na cama com as mãos até meio trêmulas e abriu. Eu só vi o olho dela arregalado, o queixo caindo e um silêncio total. E eu perguntando, o que é? O que é? Me conta! O que foi? O que é isso? Igual a louca. E ela totalmente absorta na carta. Minha curiosidade estava me matando. Peguei a carta da mão dela e aí foi a minha vez de deixar o queixo cair. Era um documento de 2002, totalmente intacto, sem nenhum amassadinho que seja, comprovando a venda do tal terreno. O documento estava realmente e incrivelmente intacto, sem nenhuma dobrinha ou marquinha. Tinha tudo o que precisava ali, o endereço dela da época, a data, a metragem do terreno, a assinatura dela, do comprador e de mais 2 testemunhas. Eu não acreditei no que eu estava vendo. Não tinha como aquele documento aparecer assim do nada. Nada fazia sentido. O documento aparecer ali, num quarto que, primeiro, ficava totalmente vazio. Depois que eu guardava as coisas, da sobrinha dela que morava lá no interior do Tocantins, a Tatiana, que por sinal ela nem conhecia antes de morar lá. Depois ficou totalmente vazio de novo e depois eu enchi com as minhas coisas de trabalho. O quarto ficava só de porta fechada, porque temos 3 gatinhos e eles amam afiar as unhas na lateral da cama. E para não estragar a cama do José, deixávamos a porta só fechada. Não recebemos nenhuma visita nesse período, muito menos alguma visita que teria esse documento, ou que teria entrado no quarto. Nem sabíamos o que fazer. Eu só sei que no outro dia ela foi correndo no cartório e fez umas 3 cópias autenticadas para garantir, né? Vai que a carta decide sumir da mesma forma que apareceu. Hoje em dia a gente conta isso para as pessoas, conta que a gente conhece, a gente conta para as pessoas que a gente conhece essa história e elas também ficam perplexas. Ana, agora me conta, quem colocou aquela carta ali? De onde veio? Como surgiu? O pai dela fala com toda certeza do mundo que quem colocou a carta ali foi a mãe dela. Bom, eu não sei quem foi. Não sei se foi algum anjo, sei lá. Só sei que eu agradeci muito. E sempre que penso nisso eu me arrepio. Deu tudo certo no cartório, só não finalizamos ainda o caso porque a pandemia chegou e deu uma paradinha. Depois de alguns meses do ocorrido, eu comecei a me sentir observada e cheguei a ver alguns vultos. Bem, eu acho, né? Porque eu vi algumas coisas passando, mas era rápido. Quando eu firmava os meus olhos, já não via mais nada. Mas, nessa época, eu estava sem os meus óculos também. Então, vai saber, né? Não sei. O engraçado é que eu não sentia medo. Nenhuma sensação. Eu não sentia medo, nem uma sensação de paz também. Não sentia nada. Eu me sentia normal. Como se não tivesse nada. Meu coração só dava assim uma leve aceleradinha pelo susto, mas logo me mudei desse apartamento. E no dia da mudança eu posso jurar que eu vi alguém de vestido longo, rodado e amarelado, passando pela porta. Eu só vi o finalzinho do vestido, sabe? Mas como estávamos de mudança e muito exaustas, mais uma vez eu segui com a vida. Depois nada mais aconteceu. Mas enfim, é isso. Não foi um relato assim assustador, mas foi um fato que aconteceu comigo e eu fiquei totalmente tipo, o quê? Achei muito interessante e é uma sensação muito engraçada e louca quando acontece com a gente e a gente não consegue encontrar uma explicação plausível para o ocorrido. Muito obrigada por ler o meu relato e desculpe se ficou muito longo e meio confuso. Quando comecei a maratonar os seus vídeos, eu pensei na mesma hora que eu tinha que mandar essa história para você. Demorei um pouco para escrever, mas aqui está. Ainda não sou membro do canal, mas me aguarde. Muito sucesso para vocês e um grande beijo de luz para você e sua família linda. E mais uma coisa, quero dizer que li o texto depois de escrever, para revisar. E li com sua entonação e sua voz dentro da cabeça. Com carinho, fulana.
Um beijo para você, muito obrigada pela história. Cara, eu acho essas histórias incríveis também. Não tem como, é aquelas coisas que você fala, não tem como. Como que surgiu ali? E parece que é um documento novo. É como se tivessem imprimiram no céu e colocaram ali. Era isso que você precisava? Tá aqui. Sei lá, os anjos arranjaram. E não duvido nada que tenha sido a mãe dela mesmo para ajudar. E vai saber se ela não ficou por ali um tempinho, né? E auxiliou nessa questão. Muito interessante. Acho muito legal esse tipo de relato, sim. Viu? Bom, espero que vocês também tenham gostado. Se já aconteceu algo parecido com você que está assistindo, manda sua história pra gente, assim como ela enviou. E deixa seu comentário aqui embaixo, ok? Um beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!